amor. Então você que trouxe a tua Bíblia, eu queria que você abrisse no Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso de número 16. Será que precisa abrir a Bíblia? Será que precisa? Mas é importante a gente fazer a leitura, né? Então, quero deixar ao coração de vocês, agradecer mais uma vez ao pastor Nizuzi por nos convidar, por nos dar esta honra de estar aqui compartilhando a boa palavra de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer mais uma vez por poder estar aqui à frente neste país que ainda temos a liberdade de cultuarmos o Senhor com as portas abertas, e assim queremos que o nosso Brasil continue nos permitindo continuar anunciando o teu reino, anunciando estas verdades com liberdade, porque sabemos que um dia chegará a perseguição, que não nos será permitido compartilhar tão livremente, mas enquanto pudermos fazê-lo, faremos com as portas abertas. Quando não pudermos, nós faremos também de algum meio, porque nós não vamos abrir mão da nossa fé, e por isso te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos dê graça, Pai, acerca desta palavra, que o coração de cada um de nós esteja preparado para receber este alimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Deus criou as coisas todas em 6 dias, ao 6º dia Ele criou o homem e falou: olha, é muito bom esse negócio. E todos nós sabemos que Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tudo que se imagina está nas características do nosso Deus. Um Deus criador, um Deus que tem todo o conhecimento. E Deus criou todas as coisas, e ao 7º dia Ele descansou. Mas quando Ele criou todas as coisas, Ele fez tudo muito legal, muito perfeito. Depois criou a mulher, colocou o homem e a mulher lá no jardim do Éden. Deu sabedoria para o homem a tal ponto que o homem não tinha nem estudado zoologia, mas Deus levou cada um dos animais para que o homem pudesse colocar nome neles. E a capacidade de Adão era tão grande que ele tinha que guardar aquele jardim, um jardim que não devia ser muito pequenininho, porque saíam 4 rios, não é? Daquele jardim. Mas o homem escolheu desobedecer. Será que Deus sabia que o homem ia pecar? Então Deus, puxa, o homem me enganou. O homem me enganou, criei eles com tanto carinho, fiz tudo, arrumei até uma mulher para ele, eu fiz o melhor, mas ele resolveu me desobedecer. Falei para ele: não coma daquela árvore, não coma daquela árvore, porque no dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. Eva foi enganada. Se vocês lerem todo o contexto lá de Gênesis, vocês vão perceber que Eva foi enganada, Adão não. Lembre-se, quando Deus questiona a mulher, e ela havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que não era para ele desfrutar dela, ele falou: mulher, o que você fez? A resposta dela foi: Senhor, a serpente me enganou. Mulher é levada assim, ela foi enganada, foi seduzida. E você, Adão? A mulher que o Senhor me deu, quem mandou me dar uma mulher? Me deu da árvore, eu comi, acabou. Eu sabia. Ele comeu de forma consciente, tanto é que quando ele comeu, que seus olhos se abriram, viram que eles estavam nus, e ali sim o pecado. Então houve morte espiritual, mas Deus,
ali naquele instante já profetiza a libertação da raça humana. O projeto de Deus não falha jamais, porque o projeto de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Romanos 8, 29 e 30, lá, esse é o grande e eterno propósito eterno de Deus, ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, o fracasso de Adão fez com que todo aquele projeto de Deus, né, fazer uma nação com homens e mulheres tementes a Deus, foi se arrastando por muitos e muitos e muitos anos, até chegar o momento que veio um homem para estar entre nós, chamado Jesus Cristo, o Deus encarnado. E eu quero parar um pouquinho aqui e dizer da minha conversão. Eu venho de uma estrutura familiar muito distante da religiosidade. Eu era chamado, na minha família, o católico não praticante. Você já ouviu muito esse termo, né? Era só para dizer que tinha uma religião, acreditava num Deus bem distante, bem longe, né? E nós vivíamos essa realidade. E quando nós fomos conhecer Jesus Cristo, nós já havíamos passado por um monte de perrengue, muitas coisas erradas. Eu vivendo com a minha mãe, meu irmão. Aí conheci esta mulher maravilhosa, né? Como eu disse, muito experiente, com seus 17 anos. Aí juntamos trapos, fomos dormir no meu quarto. Minha mãe aceitou, tudo errado, mas graças a Deus passaram 46 anos e a gente continua juntos, porque ao longo do tempo nós conseguimos acertar a nossa vida, até que chegou um momento, eu estava falido, alcoólatra, e precisava de uma solução, e a solução foi ir para um grupo familiar. Hoje aqui é tratado como célula, mas os princípios são os mesmos. E lá naquela célula, nós começamos a estudar um livretinho chamado Já Encontrei. É uma igreja da Cruzada Pro Infância, até hoje tem estes ensinamentos, e ali era baseado no Evangelho de João. E ali eu pude começar a dar os meus primeiros passos. Eu e a Jo demos os nossos primeiros passos na vida cristã, com mais consistência, com conhecimento, porque ali a gente começou a estudar desde o comecinho do Evangelho de João, não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí a gente começou a entender, mas quem é o Verbo? O Verbo é Jesus Cristo. Por que Verbo? Porque Verbo é o que dá sentido na frase. Tira o verbo da frase, a frase fica sem sentido. E aí nós começamos a entender, porque, peraí, então sem Jesus Cristo a minha vida não tem sentido? Exatamente, não tem sentido. Mas como que é esse negócio? Por que ele veio? Ele veio pela minha incapacidade de me livrar da minha velha natureza. Ele veio para pagar um preço que eu não tinha condições de pagar. Ele veio pagar uma dívida que eu não tinha como pagar. Ele veio dar a sua vida pela minha vida. Ele veio se oferecer quando eu não tinha nada a oferecer. Eu era alheio, distante dele, coração endurecido, mas buscava. Eu tinha uma loja, era interessante, a gente tinha quando ela me conheceu, eu tinha uma loja de acessórios e som na zona leste de São Paulo. O nome da loja era Tantan Autoequipamentos. Foi lá que foi a minha perdição. Lá que eu tive que parar de estudar, porque eu tinha loja, não dava tempo de estudar. Paramos tudo, minha vida parou tudo. E aí foi onde eu enveredei para o vício, para o alcoolismo. E ali foi a falência. Mas lá na minha loja, a gente buscava no mundo espiritual alguma solução, que tinha que dar algum jeito naquele negócio. E aí acendia vela para santo. Eu não acredito muito nesse negócio não, mas eu tinha que acender. Punha dinheiro debaixo do Buda,
Tem a estátua do Buda lá dentro da loja, põe o Buda, põe dinheiro debaixo do Buda, fala que dá dinheiro que vai chamar cliente. E faz isso, e faz aquilo, e põe sal grosso, e vem espírito, porque nós passamos em tudo isso, tá? Nós passamos pela Seishonoye, passamos pelo budismo, passamos pelo espiritismo, para poder chegar em Jesus Cristo, tá? E quando nós chegamos em Jesus Cristo, nesse grupo familiar, nesse discipulado, era chamado discipulado, ali nós começamos a questionar, peraí, mas por que Deus fez isto? Eu não mereço tudo isso, mas por que Ele morreu por mim? Por que Ele se ofereceu? Por que Ele passou o sofrimento? É só a gente de vez em quando parar para assistir algum filme, e tem determinados filmes que quando você assiste, você fica chocado. Primeira vez que eu assisti um filme chamado Rei Davi, eu tomei um choque, quando eu vi ali o profeta chegando para Saul, e pergunta para Saul, escuta, que barulho de ovelha é esse daqui? Um acordo que a gente fez lá com os amalequitas. E quem é esse camarada aqui? Não, esse aqui é o rei Agag, eu vou fazer um acordo com ele. Ele falou, mas Deus falou que era para você matar tudo, que era tudo maldito, e para você acabar com esse rei. Não tem conversa, não tem comunhão, as trevas com a luz. E ali o profeta puxa a espada e corta a cabeça do rei Agag, aquela primeira cena do filme, aquela cabeça rolando. Aí eu corri na Bíblia, falei, eu vou ler esse negócio, ver se esses camaradas estão na televisão, nos filmes, eles fazem tudo um show. Aí eu fui ler e foi isso mesmo que aconteceu. Olha, é trágico. Assim como a gente começa a parar para olhar o quanto foi o sacrifício de Jesus Cristo, lá até chegar na sua cruz, por causa de mim e por causa de você, por minha causa e por sua causa. Por isso que lá em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim, mas Deus prova o seu amor incondicional. Deus nos ama de uma forma tão maluca, que a gente não consegue entender. Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. E quanto de nós muitas vezes se sente assim, quando a gente faz o apelo, às vezes, eventualmente, às vezes a gente fica assim, eu vou apelar a Jesus Cristo, o camarada, não sei não, tá? Receber Jesus Cristo aí, ou muitos aceitam, né? E vão às vezes até pro batismo, entra na pia batismal, diabo seco, sai diabo molhado, não tem mudança nenhuma, acho que está fazendo favor para Deus. Olha, alguns usam o texto lá de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Aí a pessoa fala assim, Jesus Cristo está lascado lá fora, está chovendo, está frio, vai abrir a porta aqui para ele poder entrar, porque como se você fosse alguma coisa. Você sabe o que eu e você merecíamos? A morte eterna. Quando Adão pecou, Deus ainda teve misericórdia dele, e logo em seguida o próximo passo foi, tira esse camarada dentro do jardim do Éden. Por quê? Porque se ele comer da árvore da vida, aí não vai ter mais jeito. Tira ele, fecha as portas do jardim do Éden, bota ele para se virar agora no mundo. Enquanto isso vai ficar um tempinho aí, para ele botar a vida em ordem, até chegar o momento da vinda de Jesus Cristo. Então ao longo dos anos, desde Adão até Jesus Cristo, foram tomadas medidas paliativas, foram estabelecendo-se regras ao longo do tempo, ao longo da existência, com Abraão, com o dilúvio, com Moisés e os 10 mandamentos, e logo adiante ali também, quando você lê os livros de Deuteronômio, de Levítico, você começa a ver as instruções, tudo em cima de ensinamentos
Mas o homem ainda não tinha, dentro daquela época, condições de ser um obediente integral, porque o Espírito de Deus vinha somente sobre alguém em um determinado momento, falava, agitava, mostrava algo e retirava, porque o homem ainda não poderia receber a permanência do Espírito em sua vida, e só se deu após a morte e ressurreição de Cristo. Então, quando a gente para pensar na extensão, no tamanho do amor de Deus, é algo para nos balançar. A Bíblia nos fala que o amor de Cristo nos constrange. Amém? Nós ficamos constrangidos. Você já se sentiu envergonhado? Temor a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter vergonha de errar, de envergonhar aquele que você ama. A minha filha caçula ficou grávida com 15 anos, e nós éramos os pastores dos líderes. Líderes eram pastores dos jovens naquela época. Para nós foi trágico. Eu queria abandonar o ministério, a gente se sentiu traído. E essa minha filha caçula, ela chorava demais pelo erro que ela cometeu, e ela falava, eu errei, e ela ficava mais entristecida, não pelo erro dela, pela vergonha dela, por ter perdido a adolescência, perdido a juventude, para se tornar mulher e mãe, aos 15 anos, 16 anos, quando nasceu o Lucas. Ela ficava envergonhada por nossa causa. Então houve uma mudança drástica na vida dela. Hoje esse meu neto já é casado, e minha filha casou depois de alguns anos, casou com o pai dele, tem mais um menino, vivem no Senhor, estão bem. Deus fez o seu milagre. Mas o que eu queria trazer para vocês é que a minha filha, a Graziele, ela se sentia envergonhada por nossa causa. Ela fala, eu errei, e vocês estão sofrendo por minha causa. Então, é assim que a gente tem que se sentir em relação às nossas falhas, quando de repente nós falamos o que não é necessário, falamos da forma errada, que venha desonrar a Deus, quando muitas vezes nós não só expressamos a nossa opinião, mas nós agimos sem buscar a consulta do Senhor, sem falar com Deus, sendo que Ele nos amou primeiro. E aí entram os mandamentos, quando os mandamentos dizem que é para nós amar a Deus sobre todas as coisas. Isso são necessidades para uma vida cristã normal. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Por que eu tenho que amar a Deus? Por que eu tenho que amar a Deus a ponto de renunciar a tudo por causa dEle? Porque Ele me amou primeiro, e Ele deu o que Ele tinha de melhor quando eu era o pior desgraça do mundo, quando eu era o mais miserável dos homens, merecedor de ir para o inferno, porque eu não amava a Deus, eu não buscava a Deus, eu não me preocupava com Deus, eu era indiferente com Ele, porque eu não conhecia, eu não sabia. Mas à medida que eu fui vendo o quanto Ele me amou, isso me constrangeu, a ponto de eu querer conhecer mais e mais acerca da sua vida, acerca da obra que Ele fez através de Jesus Cristo, que Ele levou Jesus Cristo a morrer por nós. E o texto que fala que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E lá em João 12:32 diz que quando Jesus Cristo for levantado ao madeiro, Ele iria atrair todos a eles. E isto não diz respeito a, ele fala, Jesus morreu, Ele vai me atrair lá para viver no céu. Não, no verso 33 diz assim, isto falava Ele
da forma com a qual ele deveria morrer. Por isso Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para quê? Para morrer na cruz também junto com Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Por isso nós vivemos esta intensidade, esta necessidade de estar no centro da vontade de Deus, de fazer aquilo que é agradável, de ser amado por Deus, a ponto de saber que Deus deu o que Ele tinha de melhor por mim. O que Ele tinha de melhor, Ele tinha o filho dele. Qual de vocês teria coragem de dar o seu filho por um bandido? Ou até por uma pessoa boazinha? Você tinha coragem? Deus teve. Deus permitiu que Jesus Cristo passasse pelo sufoco miserável lá da cruz, de vergonha, de ser escarnecido, de sofrer literalmente dores. Quando a gente vem para participar da ceia do Senhor, nós somos levados a analisarmos nós mesmos. Nós somos levados a analisar, não é assim que... Olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se, porque eu não posso examinar você. Isso está aqui dentro do contexto de umas necessidades que eu e você temos que ter para expressar o amor de Deus. E expressar o amor de Deus é com atitude. Deus não fez tudo com atos simbólicos, só com palavras. Deus fez de uma forma prática. Ele enviou o seu filho a morrer por você e por mim. Pensa nisso. O que você fez para merecer? O que você fez? Você é tão bom, tão bacana, tão joia, tão maravilhoso, que merecia a salvação. Você não merecia a salvação, assim como eu. E Deus provou o seu amor para conosco. E aí vem Jesus Cristo e nos fala assim, João 13:34, nele está escrito assim: um novo mandamento vos dou. Quando ele peregrinava com os seus discípulos, ele fala assim: eu dou para vocês um novo mandamento, além dos 10 mandamentos, a lei, eu te dou um novo, que vos ameis uns aos outros como eu os amei. E como que Jesus Cristo amou a mim e a você? Dando a sua própria vida. Assim nós devemos dar as vidas uns pelos outros. Por isso que quando a gente fala na questão da família, é possível e é necessário que a gente ame o nosso cônjuge a ponto de dar a própria vida para que ele viva, para que ele seja abençoado. Aí talvez você diga assim: ah, mas isso foi Jesus, ele era Deus. Vai querer me cobrar isso? Eu sou um ser humano natural, eu sou uma pessoa normal, eu não sou Deus. Bom você estudar a Bíblia então vamos começar a ler a Bíblia. Vai ler o Salmo 8 para ver o que Deus pensa de você. Leia, vai, marca aí na tua agenda e vai ler em casa para ver o que Deus pensa de você, como Deus te vê, como que eu e você fomos constituídos, tá? Mas ele não fez só isso, ele não ficou só no discurso. Jesus, ele nos deu exemplos e mais exemplos e mais exemplos de como viver uma vida cristã autêntica, para que eu e você pudéssemos viver em família, uma vida de verdade, porque eu e você estamos escrevendo uma história que nunca foi escrita. Esse capítulo de hoje aqui, nunca ninguém escreveu. Esse capítulo da minha e da sua vida, ninguém escreveu antes. Nós estamos escrevendo hoje, esse capítulo da minha e da sua história. E nós estamos escrevendo com a nossa vida, e isso vai ficar para gerações futuras, e esse vai ser o legado que nós vamos deixar para trás. O que nós vamos deixar?
Jesus Cristo nos deixou um legado. E ali adiante o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, verso 5, de que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Jesus Cristo, quando ele estava lá com seus discípulos, ele falou: eu vou embora. E aí os discípulos ficam: mas como vai embora? Vai assim? Ele falou: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ele estará com vós e em vós. E é este Espírito que, derramado sobre nós, nos dá a capacidade de amar como Deus amou. E isso é um ato de fé. Eu preciso tão somente crer e me dispor a exercitar este amor todos os dias da minha vida, vivendo um amor intenso, não somente em relação a Deus, porque muitos ficam só nesta linha vertical, mas o amor de Deus, ele trabalha na linha vertical e na horizontal. Eu amo a Deus, mas eu amo a minha família, eu amo os meus irmãos, eu amo a minha casa, eu amo a minha igreja, eu amo os meus inimigos, para que eles possam também. Meu desejo é que todos os meus inimigos morram para o mundo e vivam para Deus. Gostou da vírgula? Meu desejo é que todos eles morram, todos os corruptos, todos os assassinos, todos os ladrões, os homens violentos, os pedófilos. Eu quero que todos eles morram para o mundo, morram para a sua vontade própria, morram para a sua vontade carnal e vivam para Deus. Aprendam, renuncie a sua vida. Amém? Aleluia. Esta é a vontade de Deus para a minha vida, que eu expresse o amor de Deus. Por isso que eu digo que o grande e eterno propósito de Deus não vai ser frustrado. Esse projeto de Deus, ele continuou. Deus não abre mão dos seus sonhos. Quando Deus criou Adão lá no jardim do Éden, ele já sabia que ele ia aprontar as artes dele, mas Deus não tem pressa, porque ele é Senhor do tempo. O tempo dele é totalmente diferente do meu. A gente que fica aí querendo acelerar as coisas, colocando: ai Deus, eu orei, puxa vida, orei de manhã, o Senhor não concedeu ainda o desejo do meu coração. Eu orei, eu tenho clamado por ti e o Senhor não responde. Oh Senhor, meu clamor e nada. Porque o tempo de Deus é tempo de Deus. E outra coisa, Ele é Deus. Acabou. E tem gente que fica dando ordem para Deus: Deus faz isso, Deus faz aquilo. Peraí, baixa a bola, legal. Que é isso? Baixa a bola. Oh meu filho, Deus, Ele é Senhor. Ele não está aqui para ser o nosso servo. Nós é que somos servos de Jesus Cristo e filhos de Deus, através da pessoa de Cristo. Se você não aceitou Jesus Cristo, põe em ordem a tua vida aí, acerte a vida, fala assim: Jesus, eu quero que você seja o Senhor da minha vida, para que eu possa me integrar a uma família nova, com muitos filhos semelhantes a Jesus, e eu quero ser como este. Amém? Então Jesus Cristo deixou para nós exemplos, não é? Lá em Tiago 4,12 diz assim, que aquele que ama verdadeiro não julga. Então para de ficar apontando o dedo nos outros, para de ficar julgando os outros, porque há só um juiz e legislador, que é Deus. Por isso que eu citei a questão da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você só pode ser juiz de você mesmo. Tá legal? Você é juiz só de você. Então as tuas atitudes vão julgar a sua administração na sua casa. Se você é um bom juiz da sua casa, as pessoas vão julgar pelos seus frutos. Eu não posso julgar a pessoa, mas eu posso julgar os frutos. Então se eu vejo uma pessoa maltratando a sua esposa, eu julgo os frutos e digo: este homem está produzindo frutos maus, estes frutos não são frutos agradáveis a Deus, ele precisa se rever. E se eu conheço, se eu tenho proximidade, eu tenho por obrigação contestá-lo segundo a palavra de Deus. Então não é com chicotadas de amor, não, é chegar e como a Jo me corrigiu, eu não sei se da última vez a gente esteve por aqui,
eu tive a oportunidade de falar, mas logo a minha conversão, como eu disse, eu venho de uma família de espanhóis e italianos, e cearense, uma mistura boa aí. Então a gente fala gesticulando muito, e falava muito palavrão, falava alto, minha família era terrível. E aí a gente se converteu, já tinha batizado, e estava começando a ir para a igreja, mas o vocabulário ainda continuava meio pervertido, de vez em quando escapava algumas palhaçadas, né? E um belo dia, voltando para casa, no trânsito, é uma beleza, né? Eu soltei umas pérolas no meio do caminho. Aí, essa senhora que está aqui sentada, quando chegou em casa, ela falou assim: escuta, senta aqui. Eu falei: ixi, segura que lá vai. Senta aqui. A Bíblia fala que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Eu falei: e aí? Ela falou: e aí é que você agora há pouco estava lá no culto, adorando a Deus, levantando as mãos, cantando que nem um passarinho, parecia um beija-flor ali, lindo, adorando a Deus, e no meio do caminho você falou um monte de palavrão, xingou todo mundo que atravessou a tua frente, virou as costas e foi embora. Gente, quase eu morri, eu falei: e agora? Esse meu vocabulário é pervertido, é ruim, é pobre. Aí eu fui falar com Deus, falei: Senhor, e agora? Como é que funciona esse negócio? Como é que eu mudo essa história? O Senhor falou: você morreu, então morto não tem direito, você morreu. Então o que você precisa fazer? Você precisa aprender, você morreu e nasceu de novo. Quem é recém-nascido precisa aprender tudo de novo, não precisa? Então ele falou: vai ler minha palavra. Aí o que eu fiz? Li a Bíblia inteira. E ao longo dessas leituras, realmente os palavrões desapareceram e a gente não precisou mais disso. Essa foi uma das experiências. Então Deus, Ele vai nos dando instruções, Ele vai mudando a nossa história, Ele vai fazendo com que as nossas discussões, as nossas vontades começam a se alinhar com a dEle. E eu preciso me alinhar à vontade de Deus, não é a vontade de Deus que vai se alinhar à minha. Não, eu vou ajustar para o meu negócio, Deus tem que fazer assim. Não, Deus não tem que fazer nada, Deus tem que fazer o que a palavra de Deus diz. Por isso que hoje a gente está vendo que infelizmente muitos estão pregando um evangelho aguado, um evangelho que vem, que pode ficar do jeito que está e assim continua assim mesmo. Vem nada, vem, vai para a cruz, morra e mude de vida, transforma a sua vida, deixe com a prostituição, deixe o sexo fora do casamento, deixe o vocabulário pervertido, deixe os vícios, deixa para poder viver uma vida de santidade, uma vida segundo o propósito de Deus. Por isso que é realmente viver uma vida de amor, porque Jesus Cristo nos deu um exemplo, como está lá em Filipenses 2,5, que Deus, Ele nos desafia a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não houve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte e morte de cruz. É assim que Jesus Cristo quer que eu e você vivamos nos nossos dias. Volto a dizer, é possível viver esta vida intensa, é possível viver uma vida segundo o propósito de Deus, amando e sendo amado, e amar com atitudes. No final desta reunião eu vou ler uma carta, quando a gente estiver reunidos aí com as famílias. Está no meu coração orar por todas as famílias aqui reunidas nessa noite, no final deste culto aqui. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando isso, só quero estar fechando esses textos aqui. Eu citei aqui Romanos 5,5, mas também amar a Deus sobre todas as coisas, tem afirmações tanto no Antigo Testamento como no Novo. Lá em Deuteronômio 6,5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças, e estas palavras inculcarás aos teus filhos. Então tem pais que não têm paciência de ficar inculcando a palavra de Deus nos seus filhos, porque também ele não conhece. Então aprenda, prossiga. O povo perece, segundo está escrito lá em Oséias, o povo perece por falta de conhecimento. Eu preciso conhecer
quais são os meus direitos e os meus deveres como cristão, como filho de Deus, para me alinhar a esta família de Deus. Eu preciso estar realmente bem alinhado com a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável. Amém? Deus diz na sua palavra que os seus mandamentos não são penosos. Está difícil, então tem alguma coisa errada. Eu volto a dizer que o problema não está em Deus. Se tem alguma coisa fora do lugar, fora do alinhamento, certamente não é Deus. O problema não é Deus. Ou a gente se alinha à vontade de Deus, ou se alinha à vontade de Deus. Não tem jeito. E Deus nos dá condições, porque Ele nos tem dado a sua palavra, nos tem dado o seu Espírito, nos tem dado promessas que são verdadeiras. E eu e você temos sido testemunhas de milagres, sinais tremendos. Aconteceram tantos na minha vida. Como eu disse, essa questão da nossa filha, chegou um momento que a gente não sabia mais como tratar. Ela era tão rebelde, tão desobediente, e de repente a solução foi o que? Foi a gravidez. Deus parou ela com a gravidez. Ela se tornou uma mãe excelente, que minha esposa até hoje elogia, falando: você está melhor que eu. E é a filha que mais cuida de nós, que ela fica até torrando a paciência da gente, que ela fica dominando. Onde vocês estão? Com quem vocês foram? Como eu falei, elas têm acesso às nossas câmeras. O que vocês estão fazendo? Aprendeu a lição de um modo muito duro. Precisaria ser assim? Claro que não. Era só obedecer. Não quis obedecer, foi pelo caminho mais difícil. Eu tinha um dos nossos mentores, um dos meus mentores foi o reverendo Antônio Gonçalves, da igreja presbiteriana. A gente saía de São Paulo e vínhamos para uma casa de recuperação aqui em Santos. Pastor Reinaldo, ele tinha a casa de recuperação para mulheres, até hoje tem essa casa de recuperação, hoje está em Praia Grande, e nós víamos todas as vezes, vinha eu, Farias, um amigo meu, que já é de saudosa memória, né, ele faleceu há uns 2 anos atrás, e o reverendo Antônio Gonçalves também, e a gente chamava ele de Toninho Gonçalves. E ele vinha ministrando para nós era uma tremenda, a viagem era a coisa mais maravilhosa do mundo, porque a gente vinha bebendo os alimentos que ele passava para nós. E uma das lições que ele me deu foi essa: olha, sabia que ele contando que ele nunca se desviou do Evangelho, ele nasceu em berço cristão e nunca se desviou do Evangelho. Ponto de fazer vários, ele fazia 2, 3 faculdades ao mesmo tempo, muito inteligente. Aí ele falou assim: você sabe por quê? Porque é como você ir perto de um chiqueiro. Para você ver que o chiqueiro é sujo, você não precisa deitar com os porcos, basta olhar e sentir o cheiro. Muitos jovens querem experimentar a vida. Eu vou para o mundão, porque olha, essa vida cristã está muito difícil, meu pai tudo proíbe, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, não é? E nada a ver, nada a ver com a palavra de Deus, né, que nem a Ju falou ontem, nada a ver. E eles acabam desviando e vão se lambuzar, e muitas vezes voltam como o filho pródigo, ou às vezes não voltam mais. Morrem no pecado. Então, meus queridos, a vida cristã ela tem que ser vivida intensamente, todos os dias da nossa vida. Amar é um presente que Deus nos deu, condição de amar. E amar, existem vários tipos de amor, não é aquele amor filéus, né, de família, amor eros, só de sexo, não, é um amor ágape. E este amor é este que está descrito aqui em Romanos 5,5, que ele já foi derramado nos nossos corações. E lá em 1 Coríntios 13 diz assim, que o amor nunca acaba.
Você pode repetir isso comigo? O amor nunca acaba. Ele pode ficar cheio de cinzas por cima, por causa das mágoas, por causa das ofensas, por causa das tristezas, por causa de tantas coisas que vão se infiltrando, aquela chama vai ficando acinzentada, e vai perdendo um pouco o seu fulgor. Mas se você assoprar aquela cinza, a brasa vai estar lá. Então hoje eu vim aqui nessa noite para reacender essa chama de amor no seu coração. Em primeiro lugar, em relação a Deus. Segundo lugar, para você que é casado, em relação ao seu cônjuge. Terceiro lugar, em relação à sua família, seus filhos. Em quarto lugar, em relação ao seu trabalho. Em quinto, em relação ao seu ministério. Que o seu amor acenda-se a cada vez mais forte, para que você faça tudo com amor. Ontem, quando a gente estava tomando lanche, e a gente estava ali elogiando como estava gostoso aqueles lanches, e a palavra da minha esposa sempre é essa: toda vez que a gente vai comer em algum lugar, ela fala, essa comida foi feita com amor. Essa daqui não foi feita com amor não. E a gente percebe quando não há dedicação, né? A coisa feita assim meia, não, mas fazer porque tem que fazer, não é? Mas reacenda a chama do seu amor em relação ao Brasil. Quando nós estávamos orando aqui, eu lembrei da palavra que nós dissemos ontem. Vocês lembram? Talvez, quem não esteve aqui ontem? Então, eu vou perguntar para vocês, qual que é o contrário de amor? O contrário de amor, muitas vezes as pessoas pensam que é o ódio, e não é. O contrário de amor é a indiferença. Então não se sinta indiferente em relação ao Brasil. Ah, se ganhar, a esquerda ganhou. Tudo bem, para mim está tudo bem de qualquer jeito. Está nada. Eu tenho que ter uma escolha. Eu tenho que ter realmente um partido. Meu partido é o partido do Senhor Jesus Cristo. É o partido da vida cristã, é o partido da liberdade. Enquanto nós pudermos ser, o Brasil é chamado um celeiro de obreiros para exportar missionários para o mundo está perdido. As igrejas na Inglaterra estão virando barzinho, na França, na Itália, são lugares terríveis para você pregar o evangelho, lugares que eram o berço do evangelho, dos grandes evangelistas. Hoje as igrejas estão virando boteco. Antes a gente ficava feliz, o cinema virou igreja, que maravilha. Agora a igreja está virando cinema, clubinho. E eu e você, com um potencial enorme, com a capacitação do Espírito Santo, cheios de amor pelas vidas, pelas almas, pelas famílias, muitas vezes estamos aqui no nosso mundinho, cercadinho de bons conselhos. Eu vou ao culto domingo, está satisfeito? Não, é muito mais. Comece a olhar para a sua vizinhança, comece a olhar, em primeiro lugar, para a sua família. Quem não é convertido lá, dedique mais oração, não abra mão da sua família, não abra mão, busque intensamente os recursos para poder alcançar a toda a sua casa, em nome de Jesus. Amar é um presente de Deus, e essa palavra presente eu gosto muito dela. Eu gosto muito porque o presente é hoje. Ontem passou, amanhã não existe, e o tempo de amar é hoje, porque é um presente. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que você reunisse com toda a sua família. Você se reúna com toda. Pode sair do seu lugar. Veja onde está a sua família. Faz um grupo. Não quero ver ninguém sozinho. Quem não tem a sua família aqui, vai juntar com a família dos irmãos. Tá bom? Se você vê um irmão aí que está sozinho aí, pode pegando ele aí. Junta, agrega na família aí. Minha família, vem aqui. Eu vou pedir para minha família vir aqui, faz favor. Pega a foto das meninas.
dos netos, dos filhos do coração. Pega a família toda. Juntou toda a família. Vocês têm família? Vocês têm família? Tem família? Não, vai ficar família. Família. Cada um na sua família. Daqui a pouco vocês vêm, tá? Tem alguém solto aí? Quero ninguém solto. Quero ninguém solto. Está aí abraçadinho com a sua família? Agora eu vou ler uma carta para vocês. Um jovem que era da nossa, fazia parte da nossa igreja lá em São Paulo. Toda a família dele serviu o Senhor na nossa denominação, na Igreja Evangélica Betel, ali na Zona Leste de São Paulo. O pai é um diácono, a mãe diaconisa, e os filhos acabaram todos casando. E um deles, o mais novo, Tiago, nesse período da pandemia, ficou desempregado e foi para o Rio Grande do Sul, porque sua esposa é do Rio Grande do Sul. E os membros da família deles que estavam aqui em São Paulo, todos os gaúchos, estavam já estabilizados lá no sul, em um lugar chamado Capão da Canoa. O Tiago, eu liguei para ele essa semana, e foi essa semana que ele mandou essa carta, porque ele estava comemorando o aniversário. E eu liguei justamente para saber. Quando ele chegou lá, já estava há algum tempo, já estava arrumando alguns trabalhos, fazendo alguns bicos, a esposa arrumou um emprego. Esse moço foi acometido, isso há uns 2 meses atrás, mais ou menos. Ele foi acometido de uma enfermidade, que pegaram 3 tipos de enfermidades diferentes. Dentre elas, uma que ele está sendo estudado até fora do país, porque ninguém sabe de onde veio. Tem ele no Rio Grande do Sul, uma outra pessoa em Manaus e outros fora do país. Então é uma junta mundial, estão estudando que tipo de enfermidade que ele pegou. E nesse pacote todo, houve uma falência dos rins. E esse moço começou a piorar. Tendo que fazer hemodiálise, e ele tem, acho que menos de 30 anos, fez 30 anos, e a igreja toda me foi informado, então nós ficamos todos na intercessão, a igreja que fazemos parte, então um grupo de irmãos, até que ele realmente conseguiu sair da UTI, saiu do hospital. E aí nessa semana eu liguei para ele, ele falou: eu estou aqui com a minha família, e eu vou mandar uma carta para vocês explicando o almoço. Eu vou ler só uns pedaços dessa carta para vocês. Tentei ser forte, mas não contive as lágrimas. Foi uma das sessões que eu não queria mais nada, eu só queria fechar os olhos e sair logo daquela sala, daquela cama. Só queria que passasse sem nenhum sintoma, mas tive dores no peito, pressão alterada, ainda muito frio, mas enfim passei por mais uma sessão. Alguns dias para frente chegará o dia de que meus pais terão que retornar para São Paulo. Por falar em meus pais, eu não tenho como retribuir o cuidado de toda a família, a paciência que meu pai teve em passar alguns dias e muitas horas apenas me vendo dormir, me lembra muito forte de todo o cuidado e paciência que ele teve comigo. Eu sou muito reclamão, ele apenas me ouvia, isso já bastava para eu me sentir melhor. Aí os pais voltaram para São Paulo e ele continua, a carta é bem longa, mas mais lá para frente diz assim: a Aline então pediu as contas do seu trabalho, para passar aqueles dias comigo, internado. Para mim o significado disto é família. O valor que tem a presença de quem te ama ao seu lado é algo impagável. A simples presença de uma pessoa sentada ao seu lado no momento em que você não tem forças
Isso dá muita força. Isso significa incondicionalidade. Eu não poderia retribuir estando debilitado e fraco. Não tinha como fazer nada a não ser aceitar. Aline me viu no meu melhor momento e no meu pior momento. Então, neste momento, se você puder dar um abraço em quem está ao seu lado, seria o momento ideal, pois o valor da vida, o valor da família não pode esperar um momento de despedida para ser pronunciado. Se você puder abraçar quem está ao seu lado e pensar, e apenas dizer o quanto esta pessoa é importante, agora seria o momento ideal. Este almoço não é só um almoço de domingo, é uma celebração à vida. Às vezes, passamos os dias com tanta naturalidade, comemos, bebemos, trabalhamos, estudamos, vamos à igreja, voltamos para casa, dormirmos, e isso se torna uma rotina tão normal que acabamos não valorizando. Eu sei o quanto vale sentir o sabor de um abacaxi, o sabor de um café, o sabor até mesmo do sal. Aprendi até a falta que nos faz um copo de água. Então vamos celebrar a vida, vamos celebrar a família, celebrar o amor de Deus que permitiu que tudo isso acontecesse. Parece uma história dramática, mas é a narrativa de uma vitória que eu não teria como agradecer a cada um aqui presente, que eu sei que colocaram meu nome em oração, que refletiram sobre a própria vida. Nada acontece sem a permissão de Deus, e este almoço é permissão dele. Então, o convidado mais especial para estar conosco é o Senhor Jesus, que em sua imensa misericórdia poupou a vida da minha mãe, poupou a vida do Orival, do sogro, e poupou a minha vida no âmbito da enfermidade, pois tenha certeza que ele tem cuidado de todos nós. Amém? Se você tem a oportunidade de abraçar a sua família, agora abraça, beija a tua família. Obrigada, amor. Obrigado, viu? Abraça, abraça. Agora vamos orar com a família, vamos abençoar a família. Sabe por quê? A melhor família do mundo é a minha. Fala aí, é a minha que é melhor. Sabe por quê? Porque ela é minha. Amém, amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos nesta noite, por poder estar aqui, Senhor, num ato tão singelo, poder amar minha família. Eu sei, Senhor, gostaria de estar com todas as nossas filhas, com todos os nossos genros, os nossos netos, nossos demais familiares, assim como cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui. Ainda não aconteceu, mas vai se dar. Eles vão estar junto conosco, eles vão seguir o mesmo caminho, eles serão salvos. A promessa do Senhor vai se dar por completo na nossa casa, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado, porque a nossa família teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por isso nós abençoamos aqui toda a família aqui, todo o lar aqui representado. Nós declaramos a derrota de Satanás, repreendemos espírito de divórcio, espírito de prostituição, ou de vício, toda violência seja retirada do nosso meio, em nome de Jesus. Toda indiferença já caia por terra em nome de Jesus Cristo, e que as famílias aqui sejam bem equilibradas, estabelecidas, e aqueles que estão porventura vivendo caminhos maus, seja, Senhor, estabelecida a tua paz, a paz que o mundo não pode entender, possa reinar em meio a estas famílias, a estas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém, aleluia. Deus é bom, o diabo que não presta, mas Deus é bom, Deus é muito bom. Ele me amou, e Ele amou você. Eu amo vocês, amém, eu amo vocês. Agora dá um abraço de novo na família, que é bom abraçar, tá bom? Pastor Nizuzi, agora eu gostaria que todos os pastores viessem aqui à frente. Os pastores, por favor, pastores e sua esposa, vocês que estão com suas esposas, por favor, venham aqui à frente. Nós queremos orar por vocês, tá bom?
Todos os pastores, por favor,